pessoal do stream da Tricolor. Vamos falar agora do Boca Juniors, que tá no grupo Nosso C. pato. Nosso pato da Libertadores 2023. Tá no grupo Pedreira, que é junto com Benfica, Bayern de Munique e Auckland City. Do Nova Zelândia. Sul-Americano, dos sul-americanos, para mim, Boca e Botafogo foram os que pegaram os grupos mais difíceis. É por causa dos potes. Como eles não caíram no pote 1, que era cabeça de chave, se lascaram. Pegaram. O cabeça de chave foi a gente ou foi o Borussia? Foi a gente. Eu tava esquecido. Por isso que A foi. gente deu sorte pra caramba. A gente deu sorte. Pelo Isso amor aí de deu Deus. sorte. E ganhar 2023, 2024 teve diferença. Que a gente foi cabeçar porque ganhou em 2023. Se fosse inverso, o Botafogo 2023 e 2024, eles eram cabeça-chave e a gente não. Então, a gente ganhou na hora certa. Ainda mais a piadinha, né? Se eles ganhassem antes da gente, a gente não ia aguentar, não. Pois é. E o Boca foi, né? Ele classificou pelo ranking, que como os brasileiros pegou as vagas todas direto, foi por um ranking. Aí o ranking é Boca e River. Tinha a possibilidade do Olímpia, caso o River ganhasse, né, o ano passado. Isso. Porque ele já estava classificado pelo ranking. Aí, mas foi mais um brasileiro, né? Porque tanto é que o Brasil é o que mais tem. A gente fechou as vagas por campeões, aí ficou 2 de ranking. Deixa eu ver mais do Boca. O treinador Miguel acertou com o Ângelo treinador. Russo. Já eu acho que a terceira passagem, o Russo é velho conhecido lá no Boca, o Boca demitiu o Fernando Gago, que foi treinador do Racing, inclusive. Não foi o que eliminou o Flamengo, não. Mas o Fernando Gago treinou o Racing um tempão. Se não me falha a memória, ele atraiu o interesse do Cruzeiro. Acho que foi início do ano passado, se eu não estiver enganado. Aí ele acabou indo para o México, aí depois foi para o Boca. Aí ele foi demitido após perder um clássico pro River, que lá, clássico contra o River, não é boquinha não. Perdeu, tchau. O Boca que tem 3 Copa Intercontinental, né? 6 Libertadores, foi vice em 2023, mas ele também tem 6 vices no total. É o time que mais chegou na final em Libertadores. Tem 2 Sulas, 35 campeonatos argentinos. Para mim, o Boca é o maior em títulos do futebol argentino. Ele é maior que o Independiente, apesar do Independiente ter 7. O Boca teve 6 num período mais difícil, né? Com mais brasileiros. Sim, foi período mais de auge de brasileiros. Aí o Boca tem como destaques, eu já falei um que é o Marquezinho, goleiro que estava no Grêmio ano passado. Foi ano passado, que inclusive muito do Grêmio não ter caído pode se dar graças ao Marquezinho, porque ele agarrou pra caramba ano passado. O Rô, que é zagueiro velho conhecido da Europa, já jogou em United, já jogou em Atlético de Madrid, se eu não estou enganado também. Mas enfim, é zagueiro que rodou a Europa todinha. O Frank Fabra, que deu o tapa favorito do Nino, que gerou a expulsão, que acabou virando o jogo lá pra gente na final da Libertadores. Tem o Rodrigo Batalha, que jogou no Atlético Mineiro, estava de volante, aí foi o Gabriel Milito. Gabriel Milito, esse que atraiu o interesse do Fluminense antes de fechar com o Renato Gaúcho. Aí ele tá de zagueiro lá. O Cavani, que rodou a Europa, rodou em Nápoles, em Palermo também, Paris Saint-Germain. Quem mais o Cavani jogou lá? United, o Cavani jogou também, né? United, acho que jogou. United também. Aí tem o Carlos Palacios, que jogou, se não me falha a memória, no Vasco aqui no Brasil. Aí foi pro Boca. Jogou mais algum clube do Brasil, só que não estou conseguindo lembrar. E o Merentiel, esse que foi atacando do Palmeiras, ele não rendeu aqui no Brasil, inclusive depois que eu vi o Boca na Libertadores, era um dos poucos jogadores que eu queria no Fluminense. O Merentiel, esse que é artilheiro do Boca no Argentina, no
Campeonato Argentino também, com 6 gols. Estão em segundo lá no grupo A do Campeonato Argentino. Estão atrás, estão com o mesmo número de pontos do Argentino Júnior. E 5 pontos na frente do Racing. Lembrando que o River está no outro grupo. Ele tem 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas em 16 jogos. Está com 33 pontos. É um time que caiu, né, esse ano na pré-Libertadores. Ele caiu na fase 2. Então não conseguiu nem vaga para Sul-Americana. Não, a fase 2 é a 1 dele, mas era a fase 2. Ah, tá. Que o brasileiro e argentino já começam na fase 2. Mas na primeira partida lá, ele perdeu de quem? Alianza Lima, né? O Alianza Lima perdeu nos pênaltis. Foi nos pênaltis. Ele caiu pro Alianza Lima. E não foi nem pra Sul-Americana, então aquele assim, prejuízo total. A gente lá em 2022, a gente caiu, mas ainda a gente teve a chance, né, de ir pra Sul-Americana. Só que como tem uma conspiração contra a gente, nessa época aí que a gente caiu na pré-Libertadores e foi pra Sul-Americana, só passava o primeiro. No outro ano mudaram a regra. Foi. Que lá a gente ganhou 10-1 e ainda ficou de fora. Dependia de um outro resultado, né? Aí, vamos lá. Então, mas eu olho o prejuízo financeiro do Boca. Pois é. Provavelmente tem um elenco caro, né? De salário, igual todo time grande, né? Do Brasil e Argentina. Então, prejuízo aí até de moral, né? Com torcida, tudo. Aí tem o top 5 do SofaScore, eles destacam o Lautaro Blanco, o próprio Carlos Palacios, o Rojo, o Marquezinho e o Ayrton Costa. Ayrton Costa é esse que eu não vou lembrar o site, mil perdões, mas ele está com possível problema de visto. O zagueiro lá do Boca, possível problema de visto para os Estados Unidos, então é capaz que nem joga. Porque tem esse trem, os Estados Unidos, se tiver alguma coisa com a Rússia... O Vitor Lessa algum país que você foi que tem problema com os Estados Unidos. O Vitor Lessa falou até que se fosse... É foda citar, mas não tem como. Se fosse no governo anterior dos Estados Unidos do Biden, poderia até ter uma facilidade a mais na questão do visto. Com o Trump, não vai ter boquinha, não. Pode até ter questão de acelerar o processo para ver se ele consegue jogar, mas facilitar o processo, não. O Boca, no grupo C, que joga dia 16 de junho, né, às 19 horas em Miami. O Boca tem os 2 primeiros jogos contra o Benfica, né? Ele pega o Benfica e o Bayern de Munique em Miami. Pega o Bayern de Munique dia 20 de junho às 22 horas. E que provavelmente, né, bem difícil ganhar esses 2 jogos. Do Benfica ainda menos, tipo assim, é difícil, mas ainda é menos complicado. O Bayern, o pedreiro. Do Benfica tem aquela questão, eles são treinados pelo pipoqueiro do Bruno Lage. E fecha no grupo C lá contra o Auckland City, da Nova Zelândia, 24/6 às 16 horas em Nashville, no Tennessee lá. É complicado. Mas, enfim. Esse é os grupos pedreira. A questão pro Boca nesse grupo, até pra gente fechar, deve ganhar do Auckland. Se não ganhar, ia pra ser eliminado mesmo. Não, já vai estar eliminado, provavelmente. É só pra cumprir a tabela. Não, então. Pro Boca, pontuar contra o Benfica. Porque o ideal, né? É aquele. Se pega. Né, às vezes tem uma expulsão de cara e consegue o empate ou ganhar do Benfica. Opa! Se não pontuar contra o Benfica, aí tchau. Se fosse o Boca daquela época do Riquelme, era pedreira, era um grupo da morte. Mas como não é, e é isso aí, pessoal. Curta, compartilhe, comente aí quem que você acha que classifica. Você acha que o Boca tem chance? Ou foi complicado para eles? E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.